Em nosso estudo de hoje está na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo. Palavras de Paulo. Emmanuel comenta na lição 45 do livro Ceifa de Luz, apelo de sempre. Nas águas de aguaceiro, reflete na colheita que virá. Nos instantes difíceis, age pensando na soma de alegrias que nascerão do dever cumprido. Não te detenhas em recordações amargas do pretérito. A derrota sofrida terá sido preciosa lição para melhor aproveitamento das horas de hoje. A lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade, ensinando-te a ver. A provação experimentada revelou-te o caminho da paciência. As afeições que desertaram se te erguem presentemente na memória por instruções da vida, impulsionando-te à descoberta de genuíno amor. Para frente é o apelo do mais alto. O passado é capaz de auxiliar, mas tão só o recurso de informação. Se duvida disso, reflete no automóvel de que te serves comumente. O retrovisor colabora apenas para que te esclareças quanto às advertências da retaguarda, de vez que necessitas permanecer de atenção concentrada no caminho à frente, como quem se vê inevitavelmente chamado para o futuro. Mais uma vez a mensagem linda de Emmanuel, chamando a nossa atenção para as provas que a gente vive aqui na Terra, e que quando a gente está passando pelas provações, pelas expiações, sempre tem dor, sempre tem sofrimento, sempre tem sacrifício, mas ele chama a atenção para que a gente possa estar pensando no que vem daqui para frente. Se a gente sempre tiver a mente assim, peraí, isso está acontecendo comigo, o que isso tem para me ensinar nesse momento? O que eu preciso aprender? E faz esse questionamento, em forma de oração principalmente, porque a oração coloca a gente em contato, primeiramente, com o nosso anjo da guarda. E esse anjo da guarda que conhece a gente perfeitamente, que é o nosso melhor amigo, ele vai, através de intuição, começar a mostrar para a gente por que da gente ter passado, estar passando por essa ou por aquela situação. Então, a gente vai conseguir aprender o porquê das coisas. Tem coisas que a gente consegue até entender o porquê imediatamente. Foi uma enfermidade que foi se desenvolvendo aos poucos e que eu não cuidei e que acabou tomando uma gravidade maior a ponto de, como a gente viu na lição passada, né, exigir um bisturi para poder estar fazendo a cirurgia. Eu sei que na verdade fui eu que dei motivo, mas tem coisas que a gente não vai saber. Por exemplo, falar aguaceiro. Por que esse aguaceiro está vindo? Reflete na colheita que virá. Depois ele fala, nos instantes difíceis, age pensando na soma de alegria que vão nascer do dever cumprido. Está difícil demais, mas depois eu vou ter minha consciência tranquila. Eu falei, eu fiz o que eu podia, dentro dos meus limites, das minhas forças, procurei ajudar. E aquilo traz paz para a gente. A gente, por exemplo, né, passou por esse momento de pandemia agora. E durante o período que a pandemia esteve mais aguda, tirando muitas vidas, hoje eu fico pensando, né, algumas vezes as pessoas com muito medo, porque todos nós tivemos muito medo mesmo, a gente não sabia com o que estava lidando, a gente recebia telefonemas e falava, não, peraí, é fulano, não, eu não vou deixar de atender uma pessoa, né? Uma pessoa conhecida, uma pessoa amiga. Mas tá, eu vou usar máscara, gel, álcool, todas as recomendações que se tinha, mas não ter deixado de atender por conta do medo, é uma coisa que deixa a gente aqui, ó, eu fiz o que eu podia fazer dentro daquele limite das minhas forças. Né? Estou me lembrando aqui, por exemplo, teve uma pessoa que eu não podia imaginar nunca que era a última vez que eu estava vendo aquela pessoa. Ela me pediu para levar para o hospital. Eu parei na porta da casa, ela sentou no banco da frente comigo. Quando chegou no hospital, que teve que ficar internada, eu por um momento me esqueci e ia dar um beijo nela, mas aí dei aquela recuada, peraí, ela está com Covid, eu mesmo com máscara, né? Aí eu só fiz assim, com a mão e fiz assim na testa dela, né? Eu estava dando o último beijo nela e não sabia. Na minha cabeça eu falei, não teve o que fazer, mas o que pôde fazer eu fiz, eu peguei. Isso o dever cumprido faz isso com a gente, deixa a gente feliz, né?
Depois ele bota, não ficar preso em recordações amargas do pretérito. Aliás, os espíritos já dizem, né? Quando a tua preocupação está no passado, você está vivendo o passado realmente o tempo todo. Né? E eu fico já antevendo como é que vai ser no plano espiritual, quando a gente estiver lá de vez. Se eu ficar com a mente no passado o tempo todo, eu não vou estar olhando para o futuro. A comparação que o Emmanuel faz aqui é simplesmente maravilhosa. Até porque a gente pegar o Evangelho e comparar com os dias atuais, usando como exemplo um automóvel, né? Maravilhosa. Tem um retrovisor. Todos precisamos de retrovisor. Gente, quem dirige, igual a mim, porque a minha profissão depende do carro, então eu dirijo o tempo todo. Gente, quem dirige igual a mim, assim, a gente não é nada sem o retrovisor. A gente fica cego sem o retrovisor. Você tem que ficar o tempo todo, né? Olha para o lado, olha para o outro, olha para cima. São os 3 retrovisores que o carro tem, né? Mas para que serve? Apenas para você ter uma ideia e não cair no mesmo erro. Essa mensagem eu recebi uma vez e foi uma mensagem marcante para mim. Meu filho, algumas vezes é permitido a gente lembrar de algumas coisas do passado apenas para não cair no mesmo erro. Mas vamos olhar para frente. O retrovisor tem sua utilidade, sim. Mas a gente não pode ficar preso no retrovisor. Entendeu? Pois ele bota aqui, ó, a derrota sofrida terá sido preciosa lição para o melhor aproveitamento das horas de hoje. Com certeza, né? A derrota ensina muita gente, muita coisa a todo mundo. São das grandes derrotas que nascem as grandes vitórias. Que a pessoa fica ali se preparando, principalmente quando fala de vitória, né, e derrota, a gente lembra de jogo de futebol, de esportes em geral. A pessoa perde e se prepara, se dedica com mais afinco para daqui a pouco conquistar o objetivo dela. A lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade, ensinando-te a ver. Algumas vezes a lágrima faz a gente crescer, aquela lágrima sentida, ela impulsiona a gente para o progresso. E ele bota aqui, ó, a provação experimentada revelou-te o caminho da paciência. Quando termina, assim, principalmente aqueles problemas a longo prazo, né? A gente que tem ansiedade fala, não, peraí, quando o problema é a longo prazo, você vai ter que conviver com ele durante bastante tempo, querendo ou não querendo. E o que ele vai te ensinar? Deixa essa ansiedade de lado. Quando a gente tem problema a longo prazo, é dia a dia, cumprindo a nossa missão, fazendo o nosso papel. Vai com calma, vai embora, devagar e sempre. Vamos agora para frente, para o alto. E por fim, ele vem falar aqui, no último exemplo dele, ele fala, e as afeições que desertaram, aquelas pessoas que sumiram da nossa vida contra a nossa vontade. Ele fala, vão se erguer presentemente na memória por instruções da vida, impulsionando-te a descoberta do genuíno amor. E quando ele fala genuíno amor, não tem texto ainda tão belo como aquele de Paulo de Tarso na primeira carta aos Coríntios. Fala, o amor tudo espera, tudo suporta. O amor, ele, mesmo que a pessoa, né, eu vou agora usar uma frase de uma das músicas do George Harrison, que era o Beatle George Harrison. Em uma das músicas dele ele fala assim, né, o que eu sinto eu não sei dizer. Eu só sei dizer para você o seguinte, o meu amor, ele está à sua disposição a hora que você quiser. Mesmo que você não queira ter contato comigo, eu vou continuar aqui, ó, torcendo para que tudo dê certo e fazendo com que tudo dê certo para você. Né? E ele fala, o que é a vida sem o amor? What is life? Né? Então ele bota assim, o amor tem que ser desse jeito, a gente não tem que ficar escravizando ninguém, quem ama liberta. Aliás, quando você ama de verdade, você chega até o ponto de pensar assim, né? Só tem que ficar do meu lado agora quem ou me ama, ou então que vai fazer diferença na minha prova, de repente vai me ajudar, que se não acabou, ele tem a prova dele para cumprir, deixa ele tomar o caminho dele. Ele toma o caminho dele, né? A pessoa vai embora e você segue a sua vida, mas ele fala aqui, né, as afeições que desertaram, porque a gente não tem muito tempo para desenvolver esse tema, mas diz lá no Evangelho que tem espíritos que, antes de encarnar, aceitam a prova da miséria com alegria, mas que na hora que pegam uma dessas provas que mexe com o coração, né, da deserção, sofrem bastante.
Mas enfim, tudo para nos auxiliar, gente. É tudo para a gente poder estar caminhando para frente para o alto. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.